Esqueceu-se onde deixou os óculos outra vez, ou talvez o nome daquela pessoa que acabou de conhecer? Acontece a todos, claro. Mas quando começa a ser uma rotina, a preocupação instala-se. Começamos a questionar-nos se é o início de um declínio inevitável. Um caminho sem volta para a perda de memória que tanto nos assusta. É doloroso sentir que a nossa mente, que sempre foi um baú de recordações e conhecimentos, começa a falhar-nos, a pregar-nos partidas, aquela sensação de ter a palavra na ponta da língua. Mas ela simplesmente não sai. Não é ou de planear algo e, de repente, esquecer o que era. Essa realidade é frustrante e para muitos de nós, torna-se uma fonte de ansiedade diária, um lembrete constante de que o tempo passa. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se houvesse um segredo simples, acessível e delicioso, que está à espera de ser redescoberto na sua cozinha para afiar a sua mente e trazer de volta aquela clareza que sente que está a escorregar? Parece bom demais para ser verdade. Mas é real. Não estamos a falar de medicamentos milagrosos ou de rotinas complicadas. Estamos a falar de algo tão básico quanto o que coloca no seu prato, nesta conversa. Vamos desvendar como a simples escolha de certos alimentos e como os prepara. Pode ser a chave para uma memória mais aguçada, um raciocínio mais rápido e, no geral, uma vida com mais vitalidade. Vamos explorar não só o quê, mas também o como. Porque a forma como comemos é tão importante quanto o que comemos. Prepare-se para algumas revelações que vão mudar a sua perspectiva sobre a alimentação. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai realmente surpreender você. Ora bem, vamos mergulhar no nosso primeiro grande aliado. A estrela do nosso segredo hoje, os espinafres. Sim, aqueles vegetais de folha verde escura, tão modestos, mas com um poder imenso para a nossa mente. Mas atenção, não é apenas comer espinafres de qualquer maneira. É comê-los como um verdadeiro estrategista da sua saúde cerebral. A maioria de nós está habituada a cozinhá-los em água, talvez com um pouco de sal, ou a usá-los em sopas. E isso não está errado. Claro que não. Mas, para tirar o máximo proveito dos seus superpoderes para a memória, há alguns truques que quero partilhar consigo. Os espinafres são verdadeiras potências nutricionais, repletos de vitaminas, minerais e, o mais importante para a nossa discussão de hoje, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que são essenciais para manter o nosso cérebro jovem e funcional. Eles são especialmente ricos em folato, vitamina K, luteína e beta-caroteno. Pode soar a nomes complicados, mas imagine-os como pequenos soldados que protegem as suas células cerebrais dos danos. A vitamina K, por exemplo, tem sido ligada à saúde cognitiva e à prevenção do declínio cognitivo relacionado com a idade. O folato é vital para a função cerebral e para a produção de neurotransmissores, aquelas substâncias químicas que as nossas células cerebrais usam para comunicar umas com as outras. E a luteína, que também é encontrada nos espinafres. É um pigmento que se acumula no cérebro e tem demonstrado ter efeitos protetores na cognição. Então, como é que comemos espinafres para realmente ver a nossa memória ficar mais afiada? O segredo reside na preparação e na combinação, em vez de simplesmente cozê-los até ficarem moles e aguados. Experimente salteá-los rapidamente, num tacho. Aqueça um fio de azeite extra virgem, que é outro superalimento para o cérebro, e adicione os espinafres frescos. Salteie apenas por alguns minutos, até que as folhas murchem, mas ainda mantenham a sua cor vibrante e alguma textura. Por que o azeite? Porque muitas das vitaminas presentes nos espinafres, como a vitamina K e a luteína, são lipossolúveis,
o que significa que são melhor absorvidas quando consumidas com uma fonte de gordura saudável. O azeite é perfeito para isso. Além de trazer os seus próprios benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios. Imagine um simples refogado de espinafres com alho picado e um bom azeite português. É delicioso e uma verdadeira bomba para o seu cérebro. Outra forma fantástica e talvez surpreendente de incorporar espinafres é nos seus batidos matinais. Sim, batidos. Sei que pode parecer estranho colocar espinafres num batido de fruta, mas acredite, o sabor é quase imperceptível, especialmente se os misturar com frutas doces como banana, maçã ou frutos vermelhos. Um batido com um punhado de espinafres, uma banana, umas bagas congeladas e um pouco de água ou leite vegetal não só é refrescante e nutritivo, como também é uma maneira excelente de garantir que o seu cérebro recebe a dose diária de nutrientes que precisa. Esta é uma estratégia que pode facilmente integrar na sua rotina sem grande esforço. E para aqueles que gostam de um toque mais robusto. Os espinafres frescos são maravilhosos em saladas. Combine-os com outros vegetais coloridos, nozes, sementes e um molho à base de azeite. A crocância e a variedade de nutrientes vão fazer maravilhas pelo seu corpo e pela sua mente. Pense em adicionar espinafres a omeletes, a molhos para massas, ou até mesmo escondidos em almôndegas ou hambúrgueres caseiros. A criatividade na cozinha é a sua melhor amiga aqui. A ideia é tornar o consumo de espinafres uma parte consistente e prazerosa da sua dieta. Não uma obrigação. E falando em gorduras saudáveis, que potenciam a absorção de nutrientes e beneficiam o cérebro. Não podemos deixar de lado outro campeão, os ácidos gordos ômega 3, especialmente os encontrados nos peixes gordos. São como os arquitetos do seu cérebro. O nosso cérebro é composto em grande parte por gordura. E uma parte significativa dessa gordura é de ácidos gordos ômega 3, em particular o DHA. Eles são cruciais para a estrutura e função das membranas celulares no cérebro. Pense neles como o cimento que mantém a integridade e a flexibilidade das suas células cerebrais, permitindo que elas comuniquem eficazmente, sem quantidade suficiente. As suas células cerebrais ficam mais rígidas, e a comunicação entre elas pode ser comprometida, o que se manifesta em problemas de memória e concentração. Agora que desvendamos o poder dos espinafres e começamos a falar dos ômegas, vamos aprofundar um pouco mais esta conversa sobre os ácidos gordos ômega 3, porque são absolutamente fundamentais. O nosso corpo não os consegue produzir em quantidades suficientes. Por isso precisamos de os obter através da alimentação. E a melhor fonte, a mais biodisponível, são os peixes gordos. Estou a falar de salmão, sardinhas, cavala, atum fresco e truta, em Portugal. Somos abençoados com o acesso a peixes de excelente qualidade. As sardinhas, por exemplo, tão tradicionais na nossa gastronomia, são um tesouro de ômega 3 e, sendo mais pequenas, tendem a ter menos mercúrio. Incorpore estes peixes na sua dieta, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Pode grelhá-los, assá-los no forno com legumes. Imagine um belo salmão assado com espinafres salteados e batata doce. Uma refeição completa e deliciosa para o seu cérebro. Ou, no caso das sardinhas, simplesmente assadas na brasa. Um clássico que também é um bálsamo para a sua memória. Mas e se não for fã de peixe? Ou se quiser uma alternativa? Existem fontes vegetais de ômega 3, embora em uma forma que o corpo converte com menos eficiência. Sementes de linhaça moídas, sementes de chia e nozes são excelentes opções. Polvilhe sementes de linhaça moídas no seu iogurte, no seu batido ou nos seus cereais.
Adicione chia ao seu pudim de chia noturno ou use as nozes como um snack nutritivo. Embora não substituam completamente os ômega 3 dos peixes, são um complemento valioso para uma dieta rica em nutrientes. O importante é a consistência. Pequenas mudanças diárias acumulam-se e trazem grandes resultados a longo prazo para a sua capacidade de recordar nomes, datas e informações importantes. Depois dos verdes poderosos e dos óleos benéficos, vamos falar das cores vibrantes da natureza, especialmente os frutos vermelhos. Pense em mirtilos, morangos, framboesas, amoras. Estas pequenas joias são carregadas de antioxidantes, em particular, um tipo chamado flavonoides, que são incrivelmente bons para o seu cérebro. Eles ajudam a reduzir a inflamação e o estresse oxidativo, que são dois grandes inimigos da saúde cerebral e da memória. Imagine os flavonoides como pequenos reparadores que limpam os detritos e protegem as suas células cerebrais. Comer uma chávena de mirtilos por dia, por exemplo, pode ser um hábito simples e delicioso que o ajuda a manter a sua mente afiada. Pode adicioná-los aos seus cereais matinais, ao iogurte, ou comê-los como um snack refrescante ao longo do dia. São doces, suculentos e um prazer para o paladar. E agora, um hábito tão simples que muitos de nós subestimamos, mas que tem um impacto gigantesco na nossa memória e função cerebral, a hidratação. Parece óbvio, não é beber água. Mas a verdade é que muitos de nós não bebemos água suficiente, especialmente à medida que envelhecemos. O nosso corpo é composto principalmente por água. E o nosso cérebro não é exceção. Uma desidratação, mesmo que leve, pode afetar a sua concentração, o seu humor e, sim, a sua memória. Pense na água como o lubrificante e o meio de transporte para todas as reações químicas que acontecem no seu cérebro. Quando está desidratado, tudo se torna mais lento, mais difícil. Os nutrientes não chegam tão facilmente. Os resíduos não são eliminados com a mesma eficiência. A sua mente pode sentir-se nebulosa, e a capacidade de pensar claramente e recordar informações diminui. A recomendação geral é beber cerca de 8 copos de água por dia. Mas isto pode variar dependendo da sua atividade física e do clima. O importante é beber de forma consistente ao longo do dia. E não esperar até sentir sede, pois a sede já é um sinal de desidratação. Tenha sempre uma garrafa de água à mão. Leve-a consigo para todo o lado. Beba um copo de água ao acordar, outro antes de cada refeição. E entre as refeições. Se não for fã de água pura, pode adicionar rodelas de limão, pepino, hortelã ou frutos vermelhos para dar um toque de sabor. Chás de ervas sem cafeína também contam para a sua ingestão de líquidos. O simples hábito de se manter bem hidratado é uma das ferramentas mais poderosas e acessíveis que tem para proteger e otimizar a sua função cerebral. É um hábito que pode parecer pequeno, mas os seus benefícios para a sua clareza mental são enormes. A nossa jornada de descoberta para uma memória mais afiada continua. Vimos o poder dos espinafres, a importância dos ômega 3 e a magia dos frutos vermelhos. E como a hidratação é o alicerce de tudo. Mas o caminho para uma mente brilhante não se esgota apenas no que comemos e bebemos. Há outro aspecto crucial, muitas vezes negligenciado, que é o nosso sistema digestivo. O que acontece no seu intestino tem um impacto direto no seu cérebro. Sim, ouviu bem. Existe uma ligação intrínseca, um verdadeiro eixo intestino-cérebro, onde o que comemos influencia a saúde da nossa flora intestinal. E essa flora, por sua vez, envia sinais para o nosso cérebro que afetam tudo, desde o nosso humor, a nossa capacidade cognitiva e, claro, a nossa memória. Para um intestino feliz e, consequentemente,
Um cérebro feliz. Precisamos de alimentos ricos em fibras e probióticos. A fibra, que encontramos abundantemente nos vegetais de folha verde como os espinafres, nos frutos, nos grãos integrais e nas leguminosas, atua como alimento para as bactérias boas do nosso intestino. Quando estas bactérias estão saudáveis e em equilíbrio, produzem compostos que são benéficos para o cérebro, incluindo neurotransmissores e ácidos gordos de cadeia curta, que podem melhorar a função cerebral. Inclua na sua dieta lentilhas, feijão, grão de bico e cereais como aveia integral. Pense numa sopa rica em legumes e leguminosas. Um prato tão português e tão benéfico. E para os probióticos, considere alimentos fermentados como iogurte natural sem açúcar, kefir ou até mesmo algumas conservas caseiras. Estes alimentos introduzem bactérias benéficas diretamente no seu intestino, ajudando a fortalecer a sua flora. Um iogurte natural com um punhado de mirtilos e sementes de linhaça moídas é um pequeno almoço ou um lanche perfeito para o seu intestino e para o seu cérebro. A ideia é nutrir o seu segundo cérebro para que ele possa, por sua vez, nutrir o seu cérebro principal. É uma sinergia poderosa que contribui para a clareza mental e a agilidade da memória. E por falar em agilidade, não podemos esquecer que a nossa mente, assim como os nossos músculos, precisa de ser exercitada. O estímulo mental é tão vital quanto o alimento para manter a memória afiada. O nosso cérebro adora aprender coisas novas, resolver problemas e ser desafiado. Não importa a sua idade, nunca é tarde para começar uma nova atividade ou revisitar um hobby antigo que o faça pensar. Pode ser aprender um novo idioma, tocar um instrumento, resolver quebra-cabeças como sudokus ou palavras cruzadas, ler livros que o desafiem, ou até mesmo aprender a usar uma nova tecnologia. Aquelas videochamadas com os netos, por exemplo, são um ótimo exercício mental. Participar em atividades sociais também é um poderoso impulsionador da memória. Manter-se conectado com amigos e familiares, participar em grupos de discussão ou voluntariado. Tudo isso estimula o cérebro e reduz o risco de isolamento, que pode ser prejudicial para a saúde cognitiva. Pense na última vez que teve uma conversa animada ou aprendeu algo novo com alguém. Essa interação social ativa diferentes partes do seu cérebro e fortalece as suas redes neurais. Não subestime o poder de uma boa conversa e da companhia para a sua mente. Então, meus amigos, chegamos ao fim da nossa conversa, mas espero que seja apenas o começo de uma nova fase na sua vida. Falamos sobre os humildes espinafres e como comê-los de formas mais inteligentes pode desbloquear o seu potencial de memória. Mencionamos o poder dos peixes gordos, ricos em ômega 3, verdadeiros construtores cerebrais. Destacamos a magia colorida dos frutos vermelhos, cheios de antioxidantes protetores. Relembramos a simplicidade vital da hidratação, a base para um cérebro que funciona sem névoa. E sublinhamos a importância de um intestino feliz, que se comunica diretamente com a sua mente, e a necessidade contínua de desafiar e socializar a sua mente. Não se trata de dietas radicais ou de se privar do prazer da comida. Trata-se de fazer escolhas inteligentes, de adicionar mais desses alimentos maravilhosos à sua rotina diária e de os preparar de formas que maximizem os seus benefícios. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes acumulam-se para fazer uma diferença enorme na sua saúde e felicidade. Cada folha de espinafre, cada punhado de frutos vermelhos, cada copo de água, cada conversa. É um investimento na sua mente e no seu bem-estar. A sua memória não é algo que se perde irremediavelmente com a idade. É algo que podemos nutrir, proteger e fortalecer.
Você tem o poder de fazer isso. A cada refeição, a cada gole, a cada nova experiência. Acredite no poder do seu corpo para se curar e se adaptar quando lhe dá as ferramentas certas. Agora, quero muito ouvir de você. Qual é a sua forma favorita de incluir espinafres na sua dieta? Ou talvez já tenha notado uma melhoria na sua memória com alguma destas dicas. Partilhe as suas experiências e as suas dicas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitas outras pessoas. Se gostou desta conversa e achou útil, por favor, deixe um gosto no vídeo. Isso ajuda-nos muito. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder mais dicas valiosas como estas para viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua saúde é o seu maior tesouro. E investir nela é o melhor presente que pode dar a si mesmo. Continue a nutrir a sua mente e o seu corpo, e a viver a sua melhor vida em qualquer idade.